Olá pessoal, boa noite ou bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir, né? Essa estreia aqui ao vivo está acontecendo agora, já no início da noite dessa terça-feira, dia 16 de setembro. E hoje vamos conversar sobre Herculano Pires, né? Aliás, a propósito, para quem não me conhece, o meu nome é Brando Vargas, eu sou trabalhador da BBM. Então, continuando, setembro, gente, é o mês da prevenção à vida com a campanha contra o suicídio. Inclusive, vemos aí já no canal conversas sobre esse assunto, esse tema. Também, em setembro, temos a campanha de incentivo à doação de órgãos. Ato de amor, né, gente? E também temos que setembro é o mês de Herculano Pires, mas também é o mês de Caibar Schutel e também de Leopoldo Machado. E em 2024, o nosso tema de hoje, nós comemoramos o aniversário de 110 anos de Herculano Pires. É claro, já mencionamos aqui que também temos Caibar Schutel em setembro e Leopoldo Machado. Mas hoje vamos conversar especificamente sobre Herculano Pires. Conversar sobre Herculano Pires, conversar muito sobre espiritismo e por aí vai. Nas palavras do Espírito Emmanuel, Herculano Pires é o metro, gente. O metro que melhor mediu Kardec. E o mesmo Espírito Emmanuel, ele também aponta que José Herculano Pires aponta ele como a maior inteligência espírita contemporânea. Aliás, Herculano Pires foi um escritor, jornalista, educador, filósofo, além de notável estudioso e divulgador do Espiritismo. Então, considerando que ele é um grande filósofo espírita brasileiro, e para quem estuda e reflete sobre as obras espíritas, e sobretudo sobre Pentateuco, Herculano Pires ganha uma relevância ainda maior. E se falarmos dos ensinamentos do Cristo, aí a importância de Herculano Pires ganha mais destaque ainda. Herculano Pires dedicou parte de sua vida ao estudo e à divulgação do Espiritismo. Foi um ferrenho defensor da chamada pureza doutrinária do Espiritismo. E assim, criticando qualquer distorção ou desvio dos princípios originais codificados por Kardec. Vamos ver um pouquinho mais disso durante a nossa conversa de hoje. A defesa da pureza doutrinária da codificação espírita e do próprio espiritismo foi uma grande marca, tá, do movimento espírita relacionado a Herculano Pires. Herculano escreveu mais de 80 livros abrangendo temas que vão desde a filosofia espírita, né, até a crítica literária e social. Foi amigo e apoiador do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier. E também foi o defensor do serviço mediúnico do grande Zé Arigó. Então, conhecer Herculano Pires e seu legado é conhecer mais um pouco sobre o Espiritismo. O livro O Espírito e o Tempo é considerado sua obra-prima. E vamos, na conversa de hoje, conhecer um pouco mais, então, sobre Herculano Pires e suas propostas e inclinações. No livro Centro Espírita, também de Herculano Pires, por exemplo, José Herculano Pires nos faz alertas. Centro Espírita é lugar de caridade. Bom, como podemos edificar nosso centro espírita como um núcleo de transformação moral? É uma reflexão. E assim Herculano Pires nos fornece uma reflexão até sobre o papel do centro espírita. O centro espírita carece de um estudo sobre as suas origens, o seu sentido e sua significação. Assim, já começando então, Herculano Pires, com um breve resuminho sobre ele, vamos, nesse momento, falar aqui, né, o texto inicial. O texto de hoje é do livro Pão Nosso. O assunto é entendimento, e logo antecedendo ao texto, temos: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então vamos juntos aqui à leitura do texto inicial. Quando nos reportamos ao problema da transformação espiritual, a comunidade dos discípulos do Evangelho concorda conosco, mas quando há semelhante necessidade, a compreensão do assunto. No fundo, todos anelam a modificação. No entanto, a maioria não aspira senão a mudança de classificação convencional. Os menos favorecidos pelo dinheiro buscam escalar o domínio das possibilidades materiais. Os detentores de tarefas humildes pleiteiam as grandes posições e, num crescendo desconcertante, quase todos pretendem a transformação indébita das oportunidades a que se ajustam, mergulhando na desordem inquietante. A inovação indispensável não é a de plano exterior flutuante. Transformar-se ao cristão devotado não pelos sinais externos, e sim pelo entendimento, dotando a própria mente de nova luz, em novas concepções. Assim como qualquer trabalho terrestre pede a sincera aplicação dos aprendizes que a ele se dedicam. O serviço de aprimoramento mental exige constância de esforço no bem e no conhecimento. Ainda que é forçoso reconhecer que a disciplina entrará com fatores decisivos. Não te cristalizes, pois, em falsas noções que já te prejudicaram o dia de ontem. Repara a estrutura dos teus raciocínios de agora, ante as circunstâncias que te rodeiam. Pergunta a ti próprio quanto ganhas no Evangelho para analisar retamente esse ou aquele acontecimento de teu caminho. Faze isto e a bondade do Senhor te auxiliará na esclarecedora resposta a ti mesmo. Texto ditado pelo Espírito Emmanuel, gente. E assim agora nós vamos para a nossa prece inicial. Vamos agora fechando nossos olhos, limpando nossas mentes, vibrando pela paz, pela saúde, pela harmonia, agradecendo a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui conversando sobre mais um assunto tão edificante, sobre mais um dos luminares, né, do Espiritismo. E assim sendo, Pai querido, te pedimos a proteção, o amparo e a inspiração para que possamos conduzir da melhor forma, assistirmos e refletirmos sobre aquilo que hoje vai ser conversado. Pedimos permissão e amparo e pedimos permissão para iniciar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos, enfim, falar de Herculano Pires de forma mais extensa, além daqueles comprimidas palavras. Herculano Pires foi um defensor implacável da pureza doutrinária, do Espiritismo. Na obra A Pedra e o Joio, foi uma rigorosa crítica das distorções conceptuais e doutrinárias que ocorrem no meio espírita. Sua defesa se baseia na ideia de que o Espiritismo, gente, conforme codificado por Allan Kardec, deveria ser preservado em sua forma original, sem introdução de práticas ou conceitos que pudessem desvirtuar seus princípios. A pureza, né, apontada por Herculano Pires, se baseia, portanto, nos seguintes pilares: fidelidade a Kardec, crítica ao sincretismo, valorização do estudo e da razão. Vamos prestar atenção nesse terceiro tópico, hein? Que também temos a proteção contra a mistificação. Então, afirma Herculano Pires, que a vaidade e a ambição levam muita gente a dar passos mais largos do que as pernas permitem. Aponta Herculano Pires que os casos de fascinação estão se multiplicando. Fase da obsessão, tá, gente? A fascinação. E assim, pessoas que podiam ser valiosas se transformam em focos de confusão e perturbação. O alerta dele é no sentido de evitarmos confusões
inclusive com relação à interpretação dos conceitos da doutrina espírita. Então, ele combateu franca e ativamente ideias, ideologias estranhas à doutrina, pessoal. E assim nós temos, né? Mais um pouquinho nós vamos falar aqui essa pureza doutrinária. É complexa, porém simples, né? Porque falar em pureza doutrinária seria algo retrógrado, seria rigidez, seria fator de estagnação. Qual é a relação do conceito de pureza doutrinária com o aspecto triplo do espiritismo? Ou seja, ciência, filosofia e senso moral. O termo pureza expressa simplesmente a ideia de algo que não apresenta mistura com outras coisas, sobretudo com atos não condizentes ao bem com a verdade do Cristo, né? Mas vamos continuar. Essa definição, porém, gente, carece de sentido se não definirmos também o significado desse algo e das coisas que só são diferentes do algo. Então, as controvérsias, né, porém, quase sempre de não nos entendermos acerca de termos que foram empregados. E por isso que a clareza da linguagem é importante, sim, pois serve para evitar confusão inerente a uma variedade de sentidos de mesmas palavras. Então, aprofundando o que seria doutrina, pureza doutrinária segundo o Espiritismo, perdão. A expressão pureza doutrinária ainda é mal compreendida no meio espírita. Alguns acreditam que pureza doutrinária engessa, né, o espiritismo e representa aquilo ali, está escrito desse jeito, é assim, dessa forma. Mas vamos lá. Alguns, então, acreditando nisso, né, e aí isso impediria esse engessamento, o desenvolvimento do caráter progressista do espiritismo, conforme inclusive está lá na Gênesis, lá no capítulo 1, o item 55. Entretanto, por mais contraintuitivo que pareça, é justamente a pureza doutrinária o ingrediente que é mais importante para se desenvolver o espiritismo de modo eficiente. Não se faz sentido verificar-se, então, se a doutrina espírita é pura, porque isso é redundante. Então, gente, pureza doutrinária só se aplica ao movimento espírita, já que ela representa a prática, vivência e o emprego que se faz do espiritismo na vida das pessoas. Será que temos consciência se tudo aquilo que estudamos e aprendemos nós buscamos praticar e vivenciar quanto à nossa conduta, quanto ao que pensamos e fazemos? Bom, no dia a dia da casa espírita, por exemplo, o que fazemos com os ensinamentos de Jesus e com os princípios do Espiritismo? Só estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo? Só ele acalenta o coração? E o livro dos Espíritos? Afinal de contas, é do livro dos Espíritos que saíram os outros livros. Então, o rigor da ciência no seu trabalho de pesquisa representa a aplicação do conceito de pureza doutrinária no seu desenvolvimento. Assim, da mesma forma como a verdadeira ciência é justamente adotando pureza doutrinária, que o Espiritismo irá progredir a passos muito mais largos do que se imagina hoje. Sem critérios e razão, utilizando então conceitos esotéricos, realizando práticas pseudocientíficas, sem buscar refletir e praticar as máximas do Cristo, não há, gente, como ser um verdadeiro espírita, a visão de Herculano Pires, já que estamos aqui falando sobre ele e aquilo que ele pensava, que ele deixou para nós. Bom, a física, por exemplo, ramo da ciência, é extremamente rígida e não aceita novidades antes de se verificar todos os seus critérios de validade. Kardec diz que se um dia, sobre isso inclusive, olha só, se um dia a ciência provar que o espiritismo está errado, devemos ficar com a ciência. E assim o espiritismo parte do pressuposto de que ciência se faz através de inúmeros experimentos, de metodologia experimental. Mas não vamos esquecer que temos o ser humano nesse contexto.
Então, é preciso passar pelo crivo, é claro, da razão e da experimentação. Novas descobertas só são aceitas numa área, né, científica se forem fiéis aos conceitos, critérios e métodos do paradigma original da respectiva disciplina científica, fazendo um paralelo. E com o Espiritismo, não é diferente. Herculano Pires via a pureza doutrinária como essencial para que o Espiritismo permanecesse esclarecedor, racional e útil para a evolução moral e espiritual da humanidade. A pureza doutrinária interpretada, como disse Jesus, em espírito e verdade, nada mais é do que vivenciar o espiritismo em toda e qualquer circunstância. Espiritismo em toda e qualquer circunstância, frisando, o espiritismo, diferente de outras crenças religiosas, não condena ninguém, gente. E também não condena estudos e práticas só por serem diferentes do espiritismo, daquilo que há no espiritismo, mas pede discernimento, estudo, reflexão e prática para que tenhamos consciência de que estamos fazendo. Estamos, né? Não seja o crítico, e sim aquele que ampara. A pureza doutrinária se aplica, gente, ao movimento espírita. Por quê? Porque este representa a atitude das pessoas que constituem e que precisam de consciência se aquilo que estudam, praticam e vivenciam reflete os ensinamentos da doutrina espírita. É preciso razão, experimentação e, acima de tudo, amor. É sempre bom lembrar que não existe justiça divina apenas. Não existe justiça, gente, sem misericórdia divina. Trabalhadores espíritas, gentes espíritas, praticantes espíritas, não se esqueçam, não esqueçamos que o centro espírita, as tarefas da casa, não são suas exclusivas, não são seus feudos, e sim suas oportunidades de trabalho no bem. Portanto, jamais critiquem e sim apoiem, sempre buscando o olhar do outro. Porque alguém faz dessa maneira e, e eu sou contra, porque eu faço diferente. Porque alguém fala desse jeito e para mim tem que ser dessa forma ou daquela forma. De quem é a verdade? De quem é o método? Então, busque a resposta na pureza doutrinária, que aponta sempre para os princípios do Espiritismo e para os exemplos de Jesus. Então, é conhecimento e amor, né? As duas asas com que o anjo deve se desenvolver em busca da perfeição. Um dia chegaremos lá. Então, José Herculano Pires nasceu na cidade de Avaré, lá no estado de São Paulo, no dia 25 de setembro de 1914. E desencarnou na mesma capital, lá, em 9 de março de 1979. Seus pais foram o farmacêutico João Pires Correia e a professora de piano Bonina Amaral Simonetti Pires. Ele foi sobrinho, inclusive, de Cornélio Pires. Suas aptidões literárias despontaram de forma precoce. Aos 9 anos de idade, Herculano Pires fez o seu primeiro soneto, um decassílabo sobre Largo São João, da sua cidade natal. Escreveu seu primeiro livro com apenas 14 anos. O nome do livro, Sonhos Azuis, uma coleção de contos. 2 anos mais tarde, ele publicaria, perdão, o segundo livro, Corações, né? Desta vez, o livro de poesias. Suas obras são respeitadas pela profundidade e clareza com que tratam dos temas espíritas. Foi autor de 81 livros de filosofia, ensaios, história, psicologia, pedagogia, parapsicologia, romances e espiritismo. Vários em parceria com Chico Xavier, sendo a maioria inteiramente dedicada ao estudo e divulgação da doutrina espírita. Ele se destacou como um dos mais ativos e consistentes continuadores do espiritismo no Brasil, traduzindo
os escritos de Allan Kardec, traduziu, né? É, por exemplo, tanto estudos filosóficos quanto obras literárias, inspiradas na doutrina espírita. Em dezembro de 1938, gente, aos 24 anos de idade, ele se casou com Maria Virgínia Ferraz Pires, que ele conheceu quando proferia a sua primeira palestra espírita, seu primeiro estudo, num centro espírita lá em Sorocaba, São Paulo, onde ela, né, a Maria Virgínia, era evangelizadora. E assim o casal teve quatro filhos: Herculano, Helena, Heloísa e Helenilda. Heloísa Pires, inclusive, se tornou uma escritora, professora e palestrante espírita brasileira e está aos dias de hoje. Ela, né, Heloísa, seguiu os passos do pai no estudo e na divulgação do espiritismo. Mas o casal se muda para o município de Cerqueira César em 1940. Né? E aí eles transferem-se lá então para Marília, né? Onde ele adquiriu o jornal Diário Paulista e dirigiu durante 6 anos esse veículo. Então, com José Geraldo Vieira, Zoroastro Gouveia, como Osório Alves de Castro, Niquemasa Sigal, Antônio Rosenfeld, e outros aí, ele promoveu, através do jornal, um movimento literário lá na cidade e publicou Estradas e Ruas, um livro de poemas, que Érico Veríssimo e Sérgio Miller, inclusive, comentaram de forma bem favorável. Gostaram muito dessa obra dele. Em 1946, ele se mudou para a capital, São Paulo, e lançou o seu primeiro romance, cujo nome é O Caminho do Meio, que mereceu críticas elogiosas de Afonso Smith, Geraldo Vieira, Wilson Martins e por aí vai. Sagrou-se presidente do Sindicato de Jornalismo, profissionais, né, jornalistas profissionais no estado de São Paulo, lá em 1957, foi até 1959. Também atuando como professor de sociologia no curso de jornalismo ministrado pelo sindicato. Presidiu e deu aulas no Instituto Paulista de Parapsicologia, onde organizou, gente, e dirigiu cursos de parapsicologia para os centros acadêmicos da Faculdade de Medicina da USP, né? E também da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, e também da Escola Paulista de Medicina, e em diversas cidades e colégios do interior lá de Paulista. Trabalhou escrevendo para diversos jornais importantes de São Paulo e Rio de Janeiro, além de ser dirigente do Diário Paulista de Marília, que nós falamos já. E aí, assim, ele se mudou para a capital paulista em 46, né? Então publicou o livro que falei para vocês. Trabalhou por 3 décadas nos diários associados, atuando como repórter, redator, cronista e crítico literário. E aí, agora que conhecemos um pouquinho da vida de Herculano Pires, vamos ver assim ele mais especificamente junto ao Espiritismo, tá bom, gente? E junto ao Espiritismo, nós temos que ele foi espírita desde os 22 anos de idade. Né? Ele não poupou esforço na divulgação, agora eu falo aqui, tanto falado quanto escrito, da doutrina espírita. Então, durante 20 anos, pessoal, manteve uma coluna diária de espiritismo nos diários associados com o pseudônimo Irmão Saulo. Durante 4 anos, manteve no mesmo jornal uma coluna em parceria com Chico Xavier sob o título Chico Xavier pede licença. Em parceria com Chico, ele escreveu diversos livros espíritas inteiramente dedicados ao estudo e divulgação do espiritismo. Repetindo um pouco o que falamos antes, né? Um pouquinho. Em 1970 foi o Ano Internacional da Educação, e aí Herculano Pires percebeu um momento propício, né, para tratar mais diretamente da pedagogia espírita. E aí ele escreveu: os cristãos primitivos tiveram de lutar contra a educação pagã para implementar no mundo a educação cristã. Agora é hora dos espíritas, uma batalha muito mais suave, mas que deve ser tão pertinaz como aquela. Entre 1970 e 1974, a convite do proprietário da Rádio Mulher de São Paulo, Roberto Montoro,
Herculano apresentou e comandou o programa semanal No Limiar do Amanhã, tá? Cuja proposta era tratar do espiritismo em todos os seus aspectos. Aí, em 1975, ele publicou lá o livro Lázaro, né? E também o romance Madalena, concluiu a trilogia. Traduziu cuidadosamente obras da codificação, como já falei alguma coisa antes. Codificação espírita, enriquecendo-se, né, com notas explicativas no rodapé, enriquecendo essas obras. Essas traduções, gente, foram doadas para diversas editoras espíritas do Brasil, Portugal, Argentina e até da Espanha. E nessa batida, nós temos aqui um pouquinho sobre a visão de Herculano Pires sobre o bem, o mal e o progresso espiritual. Vamos lá. Na ética espírita, o bem e o mal não são forças independentes ou eternas, mas estão relacionados ao estágio evolutivo de cada um de nós, né, dos espíritos e das almas, e as escolhas morais que cada um de nós fazemos. E o Espiritismo, conforme codificado, né, por Allan Kardec, oferece uma visão dinâmica desses conceitos, sugerindo que ambos fazem parte do progresso espiritual, bem e o mal. Na visão espírita, anjos e demônios, tal como são concebidos por outras filosofias, outras vertentes religiosas, não existem como seres criados à parte, ou entidades fixas e eternas, eternamente mal, eternamente boa. O Espiritismo, gente, oferece uma compreensão diferente desses conceitos, baseada o quê? Essa compreensão na evolução espiritual de todos os espíritos de todos nós, nesse momento, nós como almas. Então, os anjos para o Espiritismo são espíritos que atingiram um grau elevado de elevação moral e intelectual. Aí, né, vão atingindo a perfeição. Perfeição essa, claro, relativa, né? E os demais estágios de espíritos, né? Nós, né, enquanto não atingimos, somos imperfeitos, depois somos espíritos superiores, então são diversos graus até a perfeição. Claro que lá na perfeição nós temos várias gradações entre os espíritos luminares, né? Perfeição é relativa. A única perfeição mesmo é de Deus. O Mistério do Bem e do Mal é uma obra de Herculano Pires, no qual o autor, né, ele, aborda de forma profunda, gente, e filosófica os conceitos de bem e de mal que estamos aqui conversando, dentro da perspectiva, da ótica espírita e, obviamente, a filosofia espírita, que é o quê? Existencialista. Filosofia da existência. O livro é uma reflexão profunda sobre a natureza do bem e do mal, sua origem, como podemos transcender as influências negativas. Não é fácil, né? Através da evolução espiritual e do uso da consciência e do livre-arbítrio. Então, busca entender, né, no livro da Conan Pires, a dualidade presente da existência humana, como essas forças se manifestam em nossa vida e em nosso progresso espiritual. Então, Herculano Pires explora as raízes filosóficas e espirituais do bem e do mal nesse livro, questionando suas origens e a forma como influenciam a experiência humana. O autor, né, ele inclusive utiliza os princípios do espiritismo para oferecer uma compreensão, gente, mais ampla desses conceitos, expondo que o bem e o mal são parte do processo evolutivo dos espíritos. Um dos pontos centrais do livro é a discussão sobre o livre-arbítrio. Falando um pouquinho mais, que eu já falei sobre isso. A liberdade, ou seja, que é a liberdade de escolha que cada espírito possui, cada um de nós. E como essas escolhas determinam o desenvolvimento moral. Claro, as consequências disso. Herculano Pires enfatiza que o bem e o mal estão ligados à responsabilidade individual de cada um de nós. O mal é visto como uma fase transitória do caminho da evolução espiritual, né? Do caminho em busca da perfeição. À medida que os espíritos adquirem mais conhecimento e se aproximam do bem, o mal tende a desaparecer. O progresso moral é apresentado como a solução para o mal, que é superado pela iluminação e pelo desenvolvimento espiritual.
Então, a ideia central da obra, o Mistério do Bem e do Mal, é que o bem e o mal não são forças independentes ou eternas, mas aspectos, como já falei, do processo individual de cada um de nós. O mal é o resultado da ignorância, das escolhas equivocadas, mas ele é superável à medida que o espírito evolui, gente, adquirindo conhecimento e maturidade moral. As duas asas do anjo, conhecimento e amor. À medida, então, que os espíritos, que nós nos instruímos, nos educamos moralmente, nós progredimos através de diversas reencarnações. E o mal vai sendo gradualmente superado. O mal é passageiro, portanto, e existe apenas como parte do processo de aprendizado e evolução de cada um de nós. O livre-arbítrio é muito importante, pois ele permite a nós fazermos escolhas entre o bem e o mal. E Herculano Pires, dessa forma, convida os leitores a refletirem sobre suas próprias responsabilidades e escolhas. Pureza doutrinária? Incentivando o progresso moral como caminho para a superação do mal e a realização do bem, cada vez maior grau. Então, através das múltiplas existências, ou seja, das vidas sucessivas, ou seja, as múltiplas reencarnações, os espíritos têm a oportunidade, ou seja, nós temos as oportunidades de repararmos os nossos erros e aprendermos e passarmos a escolher o bem. E assim vamos nos elevando moralmente, consequentemente, espiritualmente. No Espiritismo, não há espíritos eternamente condenados ao mal, ao fogo do inferno. Não existe condenação às penas eternas. E assim, chegando agora na nossa parte final do estudo, nós temos que Herculano Pires desencarnou, né, na capital paulista na noite, já falei até a data antes, repito, 9 de março de 1979, vitimado, gente, por um infarto. Foi levado ao hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-lo. E aí ele faleceu lá no local. Combateu, então, com firmeza o sincretismo religioso, como já falei antes, o misticismo e outras tantas ideias que fujam ao racionalismo filosófico original da doutrina espírita. Como antídoto contra todos esses percalços, gente, ele enfatizou o papel da educação, mas uma educação integral do ser de cada um de nós. E assim, Herculano teve uma voz ativa contra o que considerava desvios doutrinários, fundamentando suas concepções na codificação kardeciana. Herculano Pires era conhecido por sua postura crítica e analítica. Já deu para perceber no tudo que eu falei até agora, profundamente ancorada nos princípios de Allan Kardec. Ele via os fenômenos espíritas, mediunidade, comunicações com os espíritos, né, as materializações, como evidências da existência do espírito, da sobrevivência da alma após a morte do corpo material. O corpo espiritual existe. Paulo já fala disso no Evangelho, né? Bom, então assim merece um estudo sério e meticuloso, tudo isso. Defendeu a pureza doutrinária, então, tratando, por exemplo, de distinguir as práticas espíritas das práticas de outras religiões, né? Então, baseado também na pureza doutrinária, fez frente o quê? Contra as ideias do movimento rustanguista e os expôs lá no livro O Verbo e a Carne. Outro livro muito bom para quiser ler para aprender, mas não só sobre Herculano Pires. Então, ainda na direção da pureza doutrinária, ele se levantou, gente, contra um projeto da Federação Espírita, né, de São Paulo, de modernizar a linguagem espírita. A discordância de Herculano, baseada na pureza doutrinária, obteve apoio de Chico Xavier. E juntos, olha só, eles publicaram um livro Na Hora do Testamento, para denunciar os alegados maus propósitos, né, que queriam. Então, a firmeza doutrinária de Herculano Pires foi visto por alguns como uma extremada intransigência. Herculano Pires também foi um defensor do diálogo entre o espiritismo e a ciência. E assim ele destacou a importância de uma abordagem
crítica e racional para estudo dos fenômenos espíritas. Então, na visão de Herculano, o verdadeiro educador é o que pratica a religião verdadeira do amor ao próximo, em toda a sua obra. Grande filósofo que foi Herculano Pires, valoriza a razão, o positivismo científico, enfatiza a contribuição espírita para o desenvolvimento da filosofia. E assim ele foi um dos jornalistas convidados para compor, inclusive, olha que interessante, a mesa lá dos entrevistadores da Histórica edição de 21 de dezembro de 1971, do programa nada mais nada menos que o Pinga Fogo, lá na antiga TV Tupi, com Chico Xavier. Então, Herculano, foi uma das vozes mais contundentes a favor do médium Zé Arigó, né, que era tão questionado no meio espírita por conta do modo, chamavam de rústico, com que realizava as cirurgias espirituais conduzidas pelo espírito, né, do Dr. Fritz. A argumentação defensora de Herculano Pires, inclusive, está contida numa obra ali, né, sobre Arigó, né? Arigó, Vida, Mediunidade e Martírio, obra de 1963. Junto com sua fiel companheira, né, que eu já falei antes, a dona Maria Virgínia, e amigos mais próximos, Herculano fundou no início de 1970 o Grupo Espírita Caibar Jutra, cujas primeiras reuniões se deram na garagem lá da sua própria casa, própria residência. Então, pensar e repensar o papel do centro espírita sempre foi uma preocupação de Herculano Pires. E lá, voltando ao livro, né, do Centro Espírita, livro Centro Espírita, Herculano Pires esclarece que o Centro Espírita tem o quê? Como função principal a promoção da educação moral e espiritual das pessoas, sem envolver diretamente, por exemplo, com disputas políticas ou partidaristas. Inclusive, isso é um capítulo lá do livro dele. O espiritismo não tem e não pode ter uma posição política. O espiritismo, então, é a ciência do espírito e não a da res pública. É no exame desse problema que compreendemos a resposta do Cristo, inclusive, substituído por Herculano Pires. Né? Olha só o que ele citou. Aos que desejam envolver o centro espírito nos problemas políticos. Ele traz aquela famosa máxima de Jesus: dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a política é campo, né, é terreno de disputas, intrigas, conflitos de toda a ordem. E comprometer o espiritismo nessa área de discórdias em que fervem paixões partidárias e ideológicas, é levar para a área espírita as divergências. O espírita, enquanto cidadão, claro, deve ser consciente, responsável e agir de acordo com os valores éticos e morais que a doutrina do espírito ensina. Ainda, né, que eu estou falando do livro dele, que tudo que ele botou lá no livro, leem lá o livro. O Centro Espírita, então ainda no livro, Herculano Pires nos faz repensar o papel da casa espírita na atualidade. Para ele, muitas vezes a casa espírita se distancia dos propósitos do Cristo, de atender aos doentes e necessitados. Pessoas e grupos não devem se digladiar, disputar opiniões, serviços, tarefas, poder e nem espaço dentro das casas espíritas, e nem mentira e por aí vai. Centro espírita não é lugar para nenhum tipo de disputa ou de baixar frequência, e por aí vai. O espírita deve evitar disputas dentro e fora da casa espírita. Não deve haver relaxamento moral, aponta Herculano Pires. É tempo de elevar, transformar, despertar consciências em prol da mudança interior de cada um. E Herculano no livro, outro livro agora, O Mistério do Bem e do Mal, eu falei um pouquinho antes sobre o bem e o mal, nos alerta que ninguém é professor de espiritismo, gente. Todos nós somos aprendizes. Todos nós. Então, ninguém sabe mais do que ninguém. Eu, por exemplo, estudei bastante aqui para falar com vocês, lendo inclusive os livros que estão sendo aqui citados. E assim, após essa breve explanação, espero ter conseguido, gente, expor um pouco, né, da vida, da obra, a visão e os conselhos, a ótica, a visão de José Herculano Pires para todos nós. Um pouquinho, né? Bom, então,
Nesse momento, vamos à nossa prece. Vamos agora cerrarmos os nossos olhos, limparmos as nossas mentes, agradecer a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui juntos, podemos fazer o estudo, podemos conversar e que nós possamos refletir mais um pouco, porque falamos de Espiritismo e falar de Espiritismo é falar de Jesus. Assim sendo, pedimos à espiritualidade amiga, agradecendo o amparo, a proteção, pedimos também o amparo, essa proteção, no nosso dia a dia, e aqui pedimos a permissão para encerrar a nossa conversa de hoje. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. Bom, pessoal, aqui nós encerramos mais uma conversa. Agradeço o carinho da atenção de todos e mais essa oportunidade de estar aqui para falar com todos, né? Espero ter conseguido passar as informações que foram solicitadas e também peço para que curtam esse vídeo, demais vídeos do canal e indiquem para que outros possam ter a oportunidade de assistir. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro e não deixe de assistir os demais vídeos do canal, tá? Segunda-feira temos sempre o presencial lá na Casa Espírita, na BBM, e na terça-feira temos aqui o estudo online. Aproveitem os dois, ainda mais quando for dois irmãos, né? Um falando presencial e o outro, cada um tem um pouco de que juntos vamos aprender um pouco mais. Tchau.